A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo o livro de Joel, capítulo 1. Deus abençoe a nossa leitura, em nome do Senhor Jesus. A carestia causada pelo gafanhoto e pela seca. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós velhos, e escutai, todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias dos vossos pais. Narrai isso a vossos filhos, e vossos filhos o façam aos seus filhos, e os filhos destes a outra geração, a que deixou o gafanhoto cortador. Comeu o gafanhoto migrador, que deixou o migrador. Comeu o gafanhoto devorador, o que deixou o devorador. Comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque ele, ele está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e eles têm os queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, estroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem que, pelo marido da sua mocidade, está cingida de pano de saco, cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e libação. Os sacerdotes e ministros do Senhor estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdote, uivai, ministro do altar, vinde, ministros do meu Deus, passai a noite, vestidos de panos de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciões, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem com a assolação do Todo-Poderoso. O acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos e da casa do vosso Deus, a alegria e o regozijo. A sementeira mirou debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as manadas de boi estão sobremodos inquietas, porque não tem pasto, também os rebanhos das ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam, suspirando por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Joel capítulo 2. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meio santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está próximo. De dia de escuridade e densas trevas, dias de nuvens e negridão,
como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, o qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos diante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama uma que abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado. Nada lhe escapa. A sua aparência é como de cavalos e como cavaleiros. Assim correm, estrondeando como carros, vêm saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram os restolhos, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem, corre como valente, como homens de guerra. Sobem muros e cada um vai no seu caminho, e não se desvia da sua fileira. Não empurra uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas entram como ladrão. Diante deles treme a terra e os céus se abalam, e o sol e a lua se escurecem, as estrelas retiram o seu esplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe que não se voltará a se arrepender e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes ministros do Senhor, entre pórtico e o altar, e ore, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, aonde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse, eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles serei fartos, e vos não entregareis mais ao opróbrio entre as nações, mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós, lançá-lo-eis em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temais, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos são desertos, reverdecerão. Porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor.
vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comerei abundantemente e vos fartarei, e louvareis o nome do vosso Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Saberei que estou no meio de Israel, e que o seu Senhor, vosso Deus, não é outro, e o vosso povo jamais será envergonhado. E acontecerá depois de que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrareis prodígios no céu e na terra, o sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, e antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que foram salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Joel capítulo 3. Os juízos de Deus sobre as nações inimigas. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si, lançaram sorte sobre o meu povo. E darei meninos por meretrizes, e venderam meninas por vinho que beberam. Que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia? É isso vingança que queres contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança, visto que levastes a minha prata e meu ouro, e as minhas joias preciosas metestes nos vossos templos, e vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para o apartar para longe dos seus limites. Eis que eu suscitarei do lugar para onde os vendestes, e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Venderei vossos filhos, vossas filhas, os filhos de Judá, e estes aos sabeus, e uma nação remota, porque o Senhor o disse. Proclamai isso entre as nações, apregoai a guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas as vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Digo o fraco, eu sou forte. Apressai-vos e vindes todos os povos em redor, e congregai-vos, porque ali o Senhor faz descer os seus valentes. Levantem-se as nações e sigam para a casa de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor.
Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram seu resplendor. O Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém. Os seus céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranho não passarão mais por ela. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. E sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram os filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu expiarei o sangue dos que foram extirpados, porque o Senhor habitará em Sião. E assim finalizamos o livro de Joel, para a glória e honra do Senhor Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus abençoe.